1 Coríntios capítulo número 3, versículo 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Bondoso Deus, mais uma vez nós estamos agradecidos pela leitura da sua palavra e pela certeza que essa palavra hoje à noite vai tocar os nossos corações. Ela já tem nos tocado. E queremos pedir que o Espírito Santo, na sua plena liberdade, esteja falando a cada um aqui, ministrando, edificando, corrigindo, trazendo mais conhecimento e responsabilidade a cada um aqui. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Obrigado, irmão. Eu pedi ao pastor Mário para ler no início do culto hoje à noite, no Evangelho de João, capítulo número 3, foi lido aqui na abertura do culto, ali nos versículos 22 a 30, sobre a confissão de João. Eu creio, queridos, que a igreja sempre existiu no coração de Deus. Desde o momento que o homem pecou ali no Éden, no coração de Deus já nasceu um projeto para salvar. Tanto é que no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus disse que da descendência daquela mulher, que tinha sido enganada pela serpente, e que daí em diante haveria sempre guerra. O diabo sempre guerreou contra o ser humano. Mas ali naquele momento, o Senhor fez a primeira promessa messiânica, que da descendência da mulher levantaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu ali na cruz, quando Jesus declarou que estava consumado o plano da salvação, e inclinando, entregou o seu Espírito. Naquele momento, queridos, a derrota do diabo era selada, nesse sentido de que a salvação seria garantida a todo aquele que cresce e permanecesse. Mas uma coisa tem que ser entendida a todos nós hoje à noite: o ser humano, ele nasceu em pecado.
quando ele vai para a cruz, ele entrega a sua vida a Jesus, ele verdadeiramente é salvo, porque a salvação é garantida a todo aquele que crê. Mas nós, queridos, acreditamos que este salvo pela graça, esse salvo pela fé, esse salvo que naquele momento tem a garantia que, se com a boca ele confessou e no coração ele creu, ele é salvo. Ele é um salvo para crescer. Ele é um salvo para amadurecer. Ele é um salvo que trava diariamente uma batalha no mundo espiritual. Porque, irmãos, a questão do ego, a questão da personalidade, a questão do eu ser, o Eloi que eu sou, é uma batalha diária. Para mim, quando João Batista inicia, pode-se dizer assim, o processo para colocar agora em evidência a igreja de Jesus sendo plantada na terra, João não veio plantar a igreja. Ele veio dizer que a igreja estava pronta para ser plantada. Ele diz assim: eis que um machado está posto à raiz da árvore. Em outras palavras, João estava dizendo, chegou um momento que não mais sacrifício de animais, não mais sangue de bodes e de carneiros e cordeiros, não mais sacrifício de pombos e pombas, enfim, animais, para cobrir os pecados cometidos, mas agora o Senhor veio fazer uma obra mais profunda. Ele veio de fato ir na raiz do problema, que é o pecado na vida do ser humano. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada. João então começa a apontar para Jesus. João começa a dizer que de fato ele veio preparar o caminho. Ele veio não como noivo, mas como amigo do noivo. João veio e de repente as multidões eram atraídas pelo poder e pela autoridade do Espírito, porque João começa seu ministério, irmãos, na autoridade de Elias, no mesmo espírito de Elias. Elias era aquela voz que no deserto apregoava o poder e a majestade de Deus, e as pessoas eram, de fato, via o poder de Deus. No monte um dia, quanto poder Deus deu àquele homem, não é verdade? Para desafiar os exércitos das trevas. E a Bíblia diz que João veio no espírito de Elias. João não era o Elias, porque o cristianismo nega terminantemente o ensino da reencarnação. João não reencarnou, João veio no poder que havia sobre Elias, como Eliseu, que diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. E Deus deu a Eliseu esse privilégio. João veio nesse mesmo Espírito, nessa mesma autoridade profética. E João então começa a apontar o caminho, começa a dizer, quando Jesus aproxima-se de João, ele diz: ali está o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Cordeiro de Deus. Ele faz questão de dizer, nesse texto que o pastor leu hoje à noite, dizendo: eu não sou o Cristo. Eu apontei dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele, o enviado, o Messias que veio para salvar. E é interessante, queridos, que cada vez que João apontava para Jesus, as pessoas iam até Jesus, ao ponto de isso causar uma certa intriga, porque de repente o ministério de Jesus começa a crescer, e os discípulos de João, muitos deles, daqueles 12 que Jesus transformou-se em apóstolo, alguns eram já discípulos de João. Quem estuda os evangelhos sabe, alguns eram já discípulos de João, eram seguidores de João. E esses mesmo começam a ir até Jesus, e de repente a fileira daqueles que seguiam a Jesus começa a aumentar. E então chegam a João e diz: mestre, a sua popularidade está de repente caindo. Parece que o ministério de Jesus está sendo mais atraente que o seu. E João então diz: convém que ele cresça e que diminua eu. Eu não sou o Cristo,
Eu vim apontar para ele, sim, tem que crescer, mas eu preciso diminuir. E irmãos, João, para mim, que viveu antes do Pentecostes, é o maior exemplo de um homem nessa terra que verdadeiramente descentralizou, tirou, crucificou o seu ego, crucificou o seu ego, o seu egocentrismo. Porque quem, irmãos, aos 30 anos de idade gostaria de repente, ao invés de continuar crescendo, diminuir? João tinha 30. João era da idade de Jesus, alguns dizem 33, 32. João era 6 meses apenas mais velho que Jesus, era um primo de Jesus. Quem aos 30 anos gostaria de estar indo tão bem e aos 30 anos começa a diminuir? 70 como eu, tudo bem, né? Com 70 você começa a perder força, perder vigor. Se bem que eu quero renovar a cada manhã, não é? Amanhã, quem quiser, 7 horas eu estou lá, tá? No aeroporto, para ver se você está bom, em forma, não é? Então, eu quero renovar cada dia minha fé, minha esperança, quero renovar dentro de mim, mas 70 anos, queridos, é diferente. João tem a 30. Agora imagine você um ministério tremendo, crescendo, a igreja cheia. De repente a igreja começa a migrar para a igreja de Jesus, e os discípulos, João diz: Senhor, daqui eu não vou ficar sozinho. A igreja de Jesus cresce, a sua diminui. E João disse: deixa ele crescer e eu diminuir. Que grandeza de coração, que grandeza de coração. Mas agora volte seus olhos para o texto que nós lemos hoje à noite. Esse texto, queridos, eu gostaria de falar um pouco hoje à noite. Quando é que uma igreja decresce? E quando é que a igreja cresce? Sabia que para fazer a igreja diminuir é fácil? Ontem à noite eu falei mais ou menos sobre isso ali no Santa Rita. Tivemos um culto de consagração do novo salão de culto da nossa igreja lá. Mas como é que eu posso contribuir para a minha igreja não crescer? Misericórdia, mas é verdade. Esse texto diz o seguinte: que o que impede a igreja a crescer? A primeira coisa, irmãos, é cristãos imaturos. Aqui no versículo 1 e 2 diz assim: nossa, o vento jogou, pulou lá, tanto do texto. Capítulo 3 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais, e não podias suportá-lo, porque ainda sois carnais. Eu, porém, quem? Irmãos, eram crentes, pessoas convertidas, mas que não haviam desenvolvido na sua caminhada de fé. Irmãos, a falta de crescimento espiritual prejudica o desenvolvimento integral da igreja, prejudica de fato o crescimento. Quando individualmente uma pessoa não cresce, ela acaba prejudicando outros, ela acaba sendo um impedimento para o avanço da igreja. Tudo que nasce deve crescer, mas Paulo diz assim: vocês continuam criança. Que Deus nessa noite, queridos, possa despertar em cada um de nós o desejo de jamais nos comportarmos como crianças espirituais. O verso 3 fala que o outro impedimento, irmãos, é a carnalidade. Aqui diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas,
Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ontem lá no Santa Rita eu li alguns textos muito fortes da Bíblia, irmãos. Textos que mostram que pessoas que são crentes, que vivem na mesma igreja, que são irmãos. Paulo, escrevendo na Epístola aos Gálatas, ele disse: vocês estão mordendo um ao outro, estão ao ponto de devorar um ao outro. Isso atrapalha o crescimento da igreja. Isto é quando há entre vós ciúmes e contendas. É interessante, queridos, que na história da igreja sempre isto foi um grande problema para o avanço da igreja, o problema do ciúme de uns para com os outros. Isso é fruto da carnalidade, é fruto de corações egoístas, e isso impede o crescimento da igreja. É fruto da imaturidade. Tem a ver, de fato, irmãos, de comparar a igreja com o mundo, comparar a igreja com uma empresa. A igreja é lugar onde eu cresço. Quando eu vejo o meu irmão ser melhor que eu estou crescendo, sabia? É quando João, Jesus disse: olha, sabe por que João é considerado o homem maior dessa terra? Porque daqueles que nasceram do ventre de uma mulher, ninguém pisou na terra tão grande como João. Porque João era aquele, queridos, que se alegrava com aquele que crescia. E Jesus disse: cada vez que João se comporta assim, ele fica mais grande no mundo espiritual. Meus amados, a carnalidade, ela prejudica a igreja. Nos versículos 4 e 5 diz ainda assim: olha, quando pois alguém diz eu gosto mais de Paulo, o outro eu gosto mais de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são apenas servos de Deus, por meio do qual vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Partidarismo, eu gosto mais. Daqui a pouco eu vou falar, irmão, o ideal da igreja. Mas o que mais prejudica a igreja são os partidos, são as preferências. Eu gosto mais do pastor e tal, eu gosto mais do jeito daquela irmã, eu gosto mais do ministério, daquele ministério. Irmãos, isso prejudica muito a igreja, prejudica muito a igreja. O reino de Deus tem que ser edificado de uma maneira totalmente diferente. Sabe o que faz a igreja crescer? E é nisso que eu quero dizer hoje à noite para vocês. Volte os olhos agora para os versículos seguintes aí. O que faz uma igreja crescer? O que promove o crescimento da igreja? Irmãos, o crescimento sadio da igreja se dá por meio de parceria. Amém? Se dá por meio de parceria. Concorda? Pastor Daniel tem que ser parceiro do pastor Mário. A Leonice tem que ser parceira da Nilza e da irmã Judite. O pastor Israel tem que ser parceiro da Gláucia. Está entendendo, irmãos? A igreja é formada de ministérios. Nenhum ministério é melhor que o outro. Nós somos uma igreja. Está entendendo? E sabia que o problema de ter às vezes ciúme, que não pode tocar neste, porque esses são meus. Quem é Paulo dizendo? Quem sou eu? Ele vai dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto. Paulo disse que na verdade que nós somos. Quem é Paulo, afinal de contas? Quem é Apolo, afinal de contas?
Nós somos apenas servos, servimos a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 5 e no versículo 6. Ele diz assim, olha, quem é Paulo e quem é Apolo? Somos apenas o que? Servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Meu irmão, todos nós estamos, e hoje à noite provavelmente eu estou regando algumas sementes que vocês plantaram. Domingo de manhã, provavelmente o pastor Mário está aqui regando algumas plantios que ele nem sabe, muitos que sentam ali nem sabe quem é, nem conhece pelo nome, não sabe. Alguém semeou lá, não semeou? Amém? Alguém semeou. Lá no banco da escola, na faculdade, vocês semeiam. Aquele colega nunca veio para a sua igreja, mas lá naquela outra, de repente ele vai para uma igreja lá e alguém está regando. Agora sabe quem dá o crescimento? Papai do céu. Irmãos, a igreja tem que ter parceria. Amém. Nós somos uma igreja, eu louvo a Deus, querido. Eu não tenho problema de dar anúncio, não, viu, irmãos? Somos uma igreja cheia de ministérios, que eu chamo, não chamo de ministério, eu chamo de redes. Rede de homem, rede de mulher, rede de jovem. Olha que coisa linda. Eu não sei, o Vitor, quantos jovens novos, vocês tiveram uma ideia de quantos jovens novos foram no acampamento que não frequentam normalmente a igreja? Pelo menos eu vi lá uns 15 talvez, ou mais. Um lindo número. Quem foi que incentivou esses jovens? Foram outros jovens. Concorda? Foram outros jovens que foram lá para ser regado pelo pastor que veio de Curitiba, pelo pastor que veio lá de Santo Antônio da Platina, por outras pessoas. Eu também dei uma palavra, outras pessoas foram lá, os irmãos ministraram, a música regou, irmãos, acreditando que enquanto estamos semeando, regando, o Espírito Santo está agindo e dando crescimento. Não é verdade, irmãos? É parceria. Por isso, jamais pense que os casais é do Daniel e da Leonice. Os homens, que também pertencem aos casais, é do Israel. As mulheres são intocáveis, é da Nilza e da Sheila e da Judite. Os jovens é do André. Irmão, não somos donos de ninguém, amém? Amém. Por isso, quando achamos que somos donos, é ciumento, é crente pequeno. Quem é ciumento é pequeno. Quem é ciumento é criança pequena que está precisando de leite. Mas uma igreja que entende esse mistério, irmão, nada que você semeia, nada que você tem, tanto que semear quanto regar, concorda? Porque você é um semeador e um regador, é ou não é? Vocês têm todos os dias. Hoje eu semeei. Se eu não semeei, pelo menos eu reguei alguma coisa. Isto é, eu coloquei um pouquinho de água lá, a água da vida, a água que jorra, porque a Bíblia diz que do seu interior flui rios de água. Você deixou os rios de água regar pessoas que fluem do Espírito Santo? Sim, meus queridos irmãos, o crescimento da igreja não depende só dele. Preste atenção aqui, olha para mim aqui no meu olhinho. O crescimento da igreja não depende só de Deus, depende? Não. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Deus. O crescimento da igreja não depende só de você, e não depende só de Deus. O crescimento da igreja é uma parceria, queridos, entre os céus e a terra.
entre os céus e a terra. Por isso, nunca pare de semear, nunca pare de regar, e nunca pare de dizer: ó Deus, faça crescer, faça prosperar o reino de Deus. Maravilhoso isso. Jesus, irmãos, diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Vamos ler esse texto rapidinho ali. Mateus, você consegue? João capítulo 15, versículo 5. Amém? Eu sou a videira. Não, verso 5. Verso 5. 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos ou as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, então a frase final é que eu quero: sem mim nada podeis fazer. É parceria, irmãos. Jesus disse: eu preciso de você como ramo, mas você só produz se você estiver em mim. Sem mim nada podeis fazer. Atos 2,47. O que é que diz ali, Atos 2,47? Não mudou, Mateus. Atos 2:47. Júlia, não é só ele, não é só você não. É que eu peguei no pé dela lá no acampamento, que ela estava devagar. Mas hoje é o Mateus que está lendo. Então vamos a Atos 2,47. Não conseguiu achar? Está na Bíblia, viu, irmãos? Aí tá, acha aí Atos 2,47, vai mais rapidinho. Eu brinquei com ela que ela estava lenta porque ela tinha pintado o cabelo de loiro. Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Que coisa linda, não é verdade? A igreja fazia a sua parte e o Senhor acrescentava. O Senhor acrescentava. Maravilhoso. Deus é maravilhoso, querido. Nós somos apenas instrumentos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Se a igreja não tem crescido, irmãos, o problema está em uma dessas duas variáveis dessa equação do céu. Certamente não precisaremos de muito tempo ou longas reflexões para perceber que o problema é que não estamos fazendo a nossa parte de maneira certa. O verso 7, voltando ali para onde estávamos, o verso 7 diz ali o seguinte: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A glória é sempre dele, amém, queridos? A glória é sempre dele. Nunca ache que você é alguma coisa, que você é bom. Aquele dia que você
sentir assim que foi aquele dia que você quase que o Espírito Santo te usou, tomou você, falou, vidas foram tocadas, transformadas, que você foi um instrumento maravilhoso. Você sempre tem que ter esta compreensão. Eu sou nada mais que barro. Nada mais que barro. Nem o que planta, nem de modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Tudo depende dele, tudo é para ele. Quando eu busco crescimento para ser visto, ser reconhecido, o meu crescimento poderá ser quantitativo, mas nunca, irmãos, um crescimento real. Quero que os irmãos entendam, a igreja de Deus é um grande mistério. Não é só a quantidade. Programas pode gerar movimento, mas, irmãos, movimento sem o agir do Espírito Santo, ele vai logo embora, mas a verdadeira palavra permanece. Sempre ponha isso no seu coração. O que faz uma igreja crescer de modo sadio é quando ela tem como foco a promoção da glória, da exaltação, de verdadeiramente dar toda a honra que a Deus pertence, e sempre pensar, Ele continua usando pessoas como eu e você. Aqui, irmãos, cabe bem as palavras de João: deixa ele crescer, deixa ele crescer, e que eu possa diminuir. O versículo número 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um. Amém? Ninguém aqui, eu gosto dessa palavra, viu, pastores? Irmãos e irmãs, líderes aqui, ninguém é melhor que ninguém. O que planta e o que rega são um. Deus unifica tudo. Está na Bíblia ou não está? O que planta e o que rega são um. E cada um vai receber o quê? O seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Numa certa parábola, Jesus diz assim: olha, tem uns que têm capacidade de semear mais. Uns semeiam a 30, outros 60 e outros 100. Agora, queridos, o maravilhoso de tudo é que naquela parábola, naquela parábola que Jesus conta lá dos talentos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, para Deus tudo é fiel. Amém? Você foi fiel? Vem para cá, recebe um galardão. Nunca pense que você é menor, porque no reino de Deus somos um. E quero aqui, irmãos, nesta noite dizer assim: olha, aquele que planta e o que rega são um. Tem o mesmo propósito, que é edificar a igreja. Ambos estão, embora em funções diferentes, utilizando-se de recursos e ferramentas distintas, porém buscando sempre o mesmo objetivo, que é a edificação do reino. Na igreja, todos, independente de qual seja a sua área de atuação, independente de qual seja o seu dom, o seu cargo,
devem sempre estar trabalhando em prol do crescimento da igreja e da expansão do reino de Deus. Amém, queridos? Amém. Porque isso tem prejudicado tanto a igreja que as pessoas acham, mas é aquele cargo, por que eu não estou lá? Por que o pastor nunca apresenta meu nome para concorrer àquela função, àquele cargo? Meu amado irmão, muda seu coração, minha irmã. Porque Deus usa você. Comece a servir, até mesmo trazendo um copo de água para o pastor. Tem galardão, sabia? Jesus disse que ele deu um copo de água em nome dele. É como se estivesse dando água para ele. Ele disse: eu tive sede, você me deu de beber? Quando é que eu tive com sede? Eu te dei água de beber. Quando você levou água para o pastor. Quando você deu atenção. Isso é igreja, queridos, é um organismo vivo. É um organismo vivo que cada um de nós, hoje à noite, eu fico abençoado, irmãos. Eu vejo aqui irmãos que chegam na igreja, são novos, chegaram 2, 3, 4, 5, 6 meses depois, estão ali apertando a mão na recepção da igreja, estão servindo, estão participando. Irmãos, isso é lindo demais. É lindo demais. Deus quer te usar dentro e fora da igreja. Deus quer fazer de você um instrumento. Irmãos, Paulo disse: olha, cada um vai receber o seu galardão. Cada um vai receber o seu galardão. Tanto aquele que planta como aquele que rega, há uma unidade aqui. E para terminar, porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Tá vendo? Olha aqui que coisa linda. Você é tanto cooperador como você é o quê? Lavoura. Amém? Olha, irmão, preste atenção aqui. Deixa seu irmão semear em você. Você não é lavoura? E tem gente que acha que ele sabe tudo, ele não tem mais nada para receber. Está vazio aqui, sabia? Seja lavoura. Esse texto é lindo, que diz que eu sou tanto cooperador. E aqui, irmãos, unifica tudo, sabia? Todos os ministérios da igreja, seja lá presbítero, bispo, diácono, pastor, evangelista, apóstolo, enfim, tudo. Deus diz: ó, todo mundo, se é realmente alguém consagrado, nada mais é do que cooperador. Amém? Estou cooperando. Cooperador é aquele que ajuda e não atrapalha, é aquele que estende a mão sempre para ajudar. Amém? Mas seja sempre esse terreno para que as pessoas possam semear e você ser uma lavoura frutífera. Você é uma lavoura, você é uma terra que o seu irmão pode semear em você. Somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus. Amém, irmãos? E a Bíblia diz também: edifício de Deus sois vós. O que você é nesse edifício? Vitral aparece muito, não aparece? Vitral aparece. E tem muita gente querendo ser vitral. Tijolo, nem estou vendo, mas ele está ali. O importante é que você faz parte desse edifício. Aparecendo ou não aparecendo, sendo uma luminária como esta, meu querido irmão, minha irmã, há um mistério lindo no reino de Deus. Vamos edificar a igreja?
Vamos nessa noite oferecer o nosso ser inteiro e dizer: Senhor, eu quero ser um bom terreno. Eu quero deixar minha vida à disposição para ser semeada. Mas, Senhor, também eu quero ser cooperador. Eu quero ser cooperador. Eu quero semear. Eu quero, Senhor, regar com lágrimas. Quem sabe ajoelhar, orar e sentir o peso pelas necessidades de pessoas. Em certas situações, irmãos, que o meu coração fica profundamente constrangido. Eu ouço muitas histórias. E às vezes eu digo para minha esposa, Wilza, temos sido alvo de tanta graça e tanta misericórdia de Deus, desde a nossa infância, crescemos juntos, nascemos no mesmo lugar. Eu lembro quando ela nasceu, de termos crescido ali naquela mesma região, de ter, ainda novo, eu ter conhecido minha esposa e crescido juntos, e namoramos, casamos, e hoje vamos caminhando para os nossos 50 anos de casado, irmãos, e olhando assim, eu digo: ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, porque, irmãos, eu ouço história de pessoas que foram também criadas no mesmo ambiente, criadas na mesma cidade, criadas na mesma vizinhança, está entendendo? Com uma tragédia terrível de vidas. Às vezes, sozinho, eu começo a soluçar e dizer: Deus, usa de misericórdia, de clemência. Meu amado irmão, nessa noite, vamos ter uma igreja mais sadia. Vamos ser um terreno mais, eu diria assim, pronto para deixar o Senhor arar, deixar o Senhor ser verdadeiramente abençoar. Saia daqui hoje à noite dizendo: Senhor, eu quero semear nessa igreja. Senhor, eu quero regar. Eu quero ser alguém que rega com palavras, com atitude, com oração, com conselhos bons, e Deus depender do seu crescimento. Hoje à noite, entenda essa unidade. Jamais sinta que você é melhor, porque você é apenas parceiro com seu irmão e parceiro com Deus. Amém? Essa parceria entre o céu e a terra, esse maravilhoso projeto de Deus, de fazer aqui neste lugar, irmãos, uma obra linda, tremenda de crescimento. O ano de 2015 vai ser o ano histórico desta igreja, eu creio. De lares mudados, de casamentos transformados, de famílias maduras. O ano da juventude, eu estou sentindo, irmão, vai ser o ano dos jovens. O ano dos jovens. Quantos jovens tem aqui hoje à noite? Levanta a mão aí. Olha que coisa linda, irmão. Muito jovem. Eu vi até uns quarentão levantando a mão. E se você sente jovem, levanta a mão. Não tem problema não. É o ano da juventude. O ano da juventude. O Pedro já não levanta mais a mão, porque eles dizem: agora eu já não sou mais jovem, eu fiquei velho. Queridos, é o ano da igreja. Para loiras aqui, brincadeira, viu, irmão? Vocês são
Eu acho que a massa cinzenta das loiras, elas têm mais privilégio, porque já fica meio loirado. Amém? Brincadeira. Deus não fez ninguém mais inteligente ou menos inteligente. Todo mundo é vaso para ser usado por Deus. É a liberdade que eu tenho de brincar. Eu amo essas meninas, esses meninos, meus filhos. Eu amo, tenho muita liberdade de brincar. Mas eu amo muito a sua vida hoje à noite. Quero que Jesus te ame mais e que você sinta o quanto você é amado e precioso. Vamos ficar em pé. Entendeu a palavra hoje à noite? Ficou claro? Você é um terreno, viu? Temos que ter um terreno maiorzinho, terreno menor, mas seja terreno. Você é lavoura para produzir fruto, mas você também é um semeador. Você deve ser um regador e sempre olhar para cima e dizer: Papai do céu, faz crescer. Feche seus olhos. E hoje à noite, tenta visualizar essa igreja cheia. Tenta imaginar cada um desses bancos todos os domingos sendo tomados. Tenta imaginar essa igreja repleta, essa igreja adorando. Tenta imaginar hoje à noite essa igreja na hora do culto, sem nenhum telefone ligado na internet. Ligado de jeito nenhum, meu desligo está aqui, meu rosto ligado. Essa igreja dizendo: pode semear, Senhor. Pode semear. Pode semear. Pode falar, que o seu servo ouve. Eu creio, irmãos, que o Espírito de Deus agindo assim, ninguém vai se interessar em ficar teclando o telefone na hora do culto e vai dizer: Deus, eu quero estar em sintonia, não com a internet, mas com o céu. O meu telefone agora está ligado no céu. E o Espírito Santo vai te abençoar. Você vai ser de fato edificado. Deus quer que você cresça, meu irmão. Deus quer que você não perca tempo. Nós precisamos remir o tempo. E quantos gastam às vezes o tempo que vem para a igreja com distrações tolas, bobas, quando Deus está dizendo: filho meu, dá-me mais do teu coração. Filho meu, eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça. A palavra, quando está sendo pregada, irmãos, é a sementeira de Deus. Porque ele diz que o reino de Deus é semelhante a alguém que pegou a semente. E ele ilustrou ali o reino de Deus com uma palavra que é semeada. Mas se eu não deixar que ela verdadeiramente entre no meu coração, Deus não pode dar um crescimento. Deus quer que essa mensagem, que essa palavra cresça e que ela venha produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Você é um terreno fértil. Você é um terreno bom. Você é um terreno bom porque Jesus faz você bom. Ninguém é bom por si, mas o Evangelho te transforma. Oh Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu estou orando pela igreja aqui presente. Eu estou orando pelos nossos irmãos e irmãs, pelo moço, pela moça. Eu estou nessa noite orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo nesta noite
possa continuar trazendo clareza ao entendimento a cada um dos teus filhos e filhas neste lugar. Nessa noite, Senhor, eu estou orando pela sua igreja, pela sua casa reunida neste lugar. Estou orando, ó Deus, nessa noite, porque com os olhos da minha fé eu posso ver este lugar, Senhor, sendo tomado pela plenitude da sua glória, da sua presença. Pela fé nessa noite eu vejo, Senhor, este reino, essa igreja avançar no poder e na autoridade do Espírito Santo. E hoje, Pai, nós oramos porque queremos ser de fato parceiros de Deus. Queremos, ó Deus, nessa noite mais uma vez consagrar tudo que temos e tudo que somos e pedir que o Espírito Santo continue abençoando este lugar, esta casa de adoração. Muito obrigado. Obrigado pelos ministérios dessa igreja. Obrigado pelos líderes dessa igreja. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que, ó Deus, não tem nenhuma função dada pela igreja, nenhum cargo, mas tem comissionado da parte do Senhor, que comissiona cada um de nós para sermos semeadores, para sermos de fato regadores, para sermos participantes no reino de Deus, porque o Senhor é que nos chama, o Senhor é que nos capacita, o Senhor é que verdadeiramente, como dono da igreja, é aquele que estende todos os dias a sua boa mão para abençoar. E nesta noite eu oro com muita gratidão pela igreja aqui reunida, em nome de Jesus o Nazareno. Amém, amém e amém. Lembrando a igreja que amanhã à noite nós oramos, 8 horas da noite, vai ter um número lindo de irmãos e irmãs para buscarmos a face do Deus Todo-Poderoso. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos, agora e sempre.